Vamos continuar nosso estudo sobre Deus, o eterno e soberano Criador. Na primeira parte, nós enfatizamos a diferença entre Criador e criaturas, observando que somente o Criador merece adoração, que criaturas jamais devem ser adoradas. E como falei, nesta segunda parte, nós vamos usar principalmente Isaías capítulo 40, onde Deus enfatiza sua posição como Criador, como eterno e como soberano. Começando no capítulo 40 de Isaías, e lembrando que nesse livro, Isaías estava falando com um povo que se tornou rebelde, que estava abandonando a Deus e até confiando nos poderes dos homens e dos falsos deuses, ao invés de adorar e servir e obedecer ao Criador. E assim no capítulo 40, Deus se apresenta mostrando a sua grandeza, como Ele é muito superior a qualquer uma das suas criaturas. No capítulo 40, versículo 12, por exemplo, ele diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Coisas que para nós são enormes, para Deus são coisas pequenininhas, porque Ele é tão grande, tão superior a nós. No versículo 15 a 17, ele continua: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo de água que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Olha a diferença entre o Criador e as suas criaturas. Deus também mostra neste salmo a sabedoria infinita dele, muito além da compreensão do homem. No capítulo 40 ainda, voltando para o versículo 13 e 14, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Deus não aprende do homem. O homem precisa aprender de Deus. E assim, neste capítulo de Isaías 40, ele enfatiza a posição de Deus como soberano sobre toda a sua criação. Capítulo 40, começando no versículo 21, ele pergunta: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Como Deus é superior à sua criação. E depois no versículo 26 ele diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Até hoje, o homem olha para as estrelas do céu e não consegue contar. São tantas que ainda até hoje o homem continua descobrindo mais e mais estrelas com desenvolvimento de tecnologia para enxergar melhor e mais longe. Deus conta e chama por nome cada uma das bilhões de estrelas que Ele fez. Quando nós pensamos sobre esta grandeza de Deus, percebemos a futilidade do homem tentar criar
seus próprios deuses, ou confiar nos ídolos feitos pelos homens. No capítulo 40 ainda, versículos 19 e 20, ele diz: o artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Não dá para imaginar até o humor do que está apresentado aqui. Uma cena um pouco engraçada, que o homem até escolha matérias-primas para criar a sua obra, e até faz questão de fazer de uma maneira que não vai oscilar ou cair, porque é uma coisa instável, que nem consegue ficar em pé por sua própria força. Precisa do cuidado do homem que cria esse Deus. E assim como nós vamos pensar sobre o verdadeiro Deus, em contraste com os falsos deuses que o homem faz, Deus é incomparável. No capítulo 18, ele diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E no versículo 25, Deus mesmo pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Podemos fazer comparações entre animais, entre homens, entre coisas, mas quem pode ser comparado a Deus? E assim nós percebemos no versículo 28 que ele fala novamente desses três temas juntos. No versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Ele é o eterno, o Criador e o soberano Senhor. Agora, por que ele diz isso? Isaías 40. Obviamente, algumas pessoas estavam abandonando a Deus, mas ele falou isso principalmente para ajudar os fiéis, para confortar o seu próprio povo, que o Deus soberano que criou o mundo não esquece do seu povo. No versículo 1 de Isaías 40, ele diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E depois, no começo do versículo 11, ele continua: como o pastor apacentará o seu rebanho. Deus fala essas coisas sobre a sua soberania, seu poder, para confortar o povo. No versículo 27 em diante: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? O ponto aqui não é de tentar fugir de Deus ou esconder-se de Deus. Tem pessoas hoje que até gostariam de se esconder de Deus. Aqui a questão é outra. Será que Deus não percebe a angústia e o sofrimento de seu povo? Será que Deus não olha para o povo aqui na terra? E assim, Deus continua. Versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O conforto, o consolo, sabendo que Deus não esquece, que Deus não vira o rosto para abandonar o seu povo. E assim, como é que Deus pode nos confortar, sendo o nosso soberano e eterno Criador? Ele vê tudo. E assim ele tem poder para salvar o homem. No final das contas, a justiça será aplicada, porque Deus é o soberano. No livro de Salmos, em Salmo 73, Asaf, o salmista, lutou com essa dificuldade. Será que Deus está olhando?
Ele olhou para a circunstância em que ele vivia e percebeu muitas injustiças. Ele viu homens ímpios, perversos, prosperando. E outras pessoas boas. Ele mesmo, uma pessoa que tentava servir ao Senhor, tentava ser sempre fiel, sofrendo, aflito. Mas no final do Salmo, Asaf olha para Deus, olha para as respostas que vêm de Deus. E ainda não entende tudo, mas ele entende que no final, Deus vai aplicar a justiça. Olha o que diz aqui, Salmo 73, começando no versículo 16. E só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ele fala aqui sobre o fim dos perversos, que no final Deus trará a justiça. Depois ele diz, no versículo 23 e 24, que ele, confiando em Deus, servindo a Deus, tinha também a confiança que no final Deus faria a justiça. No versículo 23 e 24, todavia estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Asaf olhou para o fim. Castigo para os perversos e a glória para os justos. No versículo 26, no final do versículo, e continuando até o versículo 28, ele continua: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E como nós devemos sentir a mesma coisa que Asaf sentiu. Conforto em confiar no soberano Deus. Quando nós pensamos sobre esse soberano Deus, o eterno Criador, que percebe tudo, que vê tudo, que ninguém consegue se esconder dele, isso traz para nós conforto ou pavor? Quando Deus olha para os nossos atos, o nosso comportamento, isso é motivo de conforto, de consolar nele, de confiar nele e achar consolo nele, sabendo que Deus está de fato protegendo o seu povo e que no final vai dar tudo certo. Às vezes, os homens questionam a soberania de Deus porque olham para as injustiças que existem neste mundo. E realmente existem. O Salmo 73 fala justamente sobre isso. Mas o ponto do Salmo é que no final, o Deus soberano e eterno trará justiça. Ele vai colocar tudo equilibrado, porque Ele vai trazer a justiça, o castigo dos perversos e a recompensa dos fiéis. Nós nunca vamos entender tudo sobre Deus, Ele é muito além da nossa capacidade de compreensão humana. Mas nós podemos e devemos crer e confiar no eterno e soberano Criador. Na próxima parte desse estudo sobre Deus, o eterno e soberano Criador, nós vamos pensar sobre algumas distorções perigosas, onde os homens às vezes ensinam outras coisas sobre Deus que as Escrituras não ensinam, e assim conduzem homens a abandonar o único que é o nosso Criador. Mas hoje, nesta mensagem, vamos parar refletindo sobre Isaías 40 e a grandeza do Deus que nos criou.